dia, eu sou a professora Isabela, para quem não me conhece, e hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, porque ela é viva, ela é agradável e ela é boa para a nossa alma. Então vamos orar a Deus primeiramente e vamos pedir a Ele, por essa palavra e agradecer a Ele por todas as coisas que Ele nos tem dado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Junto com a professora, tá? Querido Pai que está no céu, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos concedido. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos concede, pelo livramento. Seja abençoando aquelas crianças, aquelas pessoas, Pai, que precisam de Ti nessa pandemia. E também seja abençoando essa palavra que vem estar tocando nos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que bom, na verdade, ouvir a palavra de Deus e aprender mais sobre ela. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre um homem que foi muito importante na Bíblia. E antes de falar sobre esse homem, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desenhos que a gente assiste. Sabe aqueles personagens que são bem conhecidos, o Homem-Aranha, o Batman, o Superman? Então, o que será que eles têm em comum? Isso mesmo, os superpoderes, na verdade. Mas o que mais? Então, eles atuam a favor da sociedade. Como assim, professora? Então, eles protegem a sociedade, eles protegem as pessoas, não é verdade? Eles não lutam por uma justiça, eles lutam contra aqueles que estão passando por algum crime, eles vão lá e salvam essas pessoas. Então, esses personagens, eles têm superpoderes e nós gostamos de assisti-los porque eles ajudam as pessoas, na verdade. Eu também assisto alguns desenhos, alguns filmes que tem esses personagens, esses super-heróis. Então, hoje a gente vai falar sobre um homem que ele ajudou muita gente, ele ajudou o povo de Deus. E ele não tinha superpoderes, mas ele era um herói verdadeiro. Por que ele era um herói verdadeiro? Então, ele era um herói verdadeiro porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que confiava em Deus, ele era um homem que tinha fé e que, acima de tudo, ele seguiu a Deus. Mesmo com as suas fraquezas como ser humano, na verdade, porque todos nós, a gente sabe que a gente não é um super-herói que é invencível e que a gente tem dificuldade. Mas esse homem, ele é um homem que desde quando ele nasceu, desde o seu nascimento, ele passou por várias aventuras, sabe? Desde que ele nasceu, ele passou por um rio, por águas turbulentas. Ele também atravessou um deserto que havia escuridão, havia animais perigosos, mas ele confiou em Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. Então a gente vai lá para a Bíblia, que é a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre ela. Lá em Êxodo, no capítulo 14, a gente vai ler sobre essa história, onde Deus ele liberta o seu povo da escravidão. E ele chama Moisés. Moisés é o homem que a gente vai estudar nessa manhã. Ele chama Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Mas o que é escravidão? Então, escravidão é quando outra pessoa tem poder sobre você. Como assim? O povo de Deus, os filhos de Israel, eles estavam no Egito. E Faraó, ele mandava no povo de Deus. Os filhos de Israel, eles estavam em escravidão. Por quê? Porque eles só podiam fazer aquilo que Faraó ordenava, que Faraó mandava que eles fizessem. Então, eles trabalhavam duro, eles passavam o dia inteiro trabalhando para sobreviver, para se alimentar, para ter o seu alimento. E tudo que eles ganhavam do seu trabalho, eles davam a Faraó. Isso era escravidão, porque eles não podiam fazer nada que Faraó não deixasse.
Então, Deus estava vendo o sofrimento do seu povo e Deus não quer esse sofrimento para ninguém. Então, Deus chamou Moisés e falou: vai e liberta o meu povo. No início, Moisés não queria, Moisés se achava pequeno, se achava fraco. Mas como, meu Deus, como que eu vou libertar o seu povo? Então Deus falou: vai e eu te ajudarei. E Moisés foi, e a Faraó não queria, então Deus mandou pragas no Egito, até que Faraó amoleceu o coração e deixou que seu povo fosse liberto. E aí Deus falou assim a Moisés, lá no capítulo 14 de Êxodo, Deus falou assim: Moisés, fala aos filhos de Israel, meu povo, que vai e acampem perto de um lugarzinho chamado Pi-Hairode, que fica perto do mar. Aí Moisés chamou, reuniu todo aquele povo, porque era muita gente, era uma multidão imensa. Havia muitas mulheres, muitas crianças, havia homens. Então, Moisés chamou o povo e o povo partiu para o deserto e começou a ir para aquele lugar. Eles foram libertos. Mas de repente, quando Faraó soube que o povo de Israel tinha partido do Egito, Faraó endureceu o coração e ficou furioso e falou assim: o que eu estava pensando? Por que eu deixei o povo partir? Então Faraó reuniu todos os seus cavaleiros com seus carros e seus capitães e falou: vamos atrás do povo de Israel, eles não podem partir? Quem vai trabalhar para mim? Quem vai estar aqui para fazer, né, aquilo que eu pedi? Então, o que aconteceu? Ele foi atrás do povo de Israel, pegou todos os seus carros, reuniu seus capitães e foi adiante. E aí o povo, os egípcios começaram a perseguir o povo de Israel no deserto. E o povo de Israel percebeu, né, que os egípcios estavam seguindo, porque já estavam os alcançando. E aí o povo, o que será que o povo de Israel fez, o povo de Deus? O que será que eles fizeram? Então, eles começaram a reclamar. Eles temeram muito, eles tiveram muito medo. Então eles falaram: meu Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor deixaste que isso acontecesse? Era melhor morrer no Egito do que morrer no deserto. Eles estavam reclamando. Eles não confiaram em Deus, porque Deus disse que os libertaria do Egito. Mas eles não acreditaram, então eles estavam reclamando: era melhor estar sofrendo no Egito. Estavam reclamando, isso deixava Deus enfurecido. E aí Moisés olhou para os céus e clamou a Deus. E aí Deus olhou para Moisés e falou com Moisés, falou assim: por que clamas a mim? Não confias em mim? Por que clamas? Então Deus falou assim a Moisés: olha só, diz aos filhos de Israel que marchem, sigam adiante, sigam em frente, né? Deus estava falando. E tu, Moisés, quando chegares perto do mar, levanta a tua mão, estende a tua mão e estende a tua mão para que os filhos de Israel, meu povo, passem pelo mar. Por que Deus falou isso? Porque os filhos de Israel estavam andando e eles olharam e viram o mar e não tinha como passar, não tinha como atravessar. E os egípcios e seus carros, os seus cavaleiros que estavam vindo logo adiante, estavam vindo. Então eles olharam para trás e olharam para frente, não tinha caminho, não tinha por onde passar. Então eles temeram muito, eles tiveram muito medo. E Moisés clamou a Deus, ouviu a voz de Deus e confiou em Deus. Moisés, ele enfrentou aquele deserto, ele levou aquele povo que estava ali, né, desanimado, que não tinha confiado em Deus plenamente, mas Moisés teve fé de que Deus os libertaria. Então Moisés acreditou em Deus e confiou que Deus estava ali. E Deus estava ali, Deus mandou um anjo que os protegia de noite e de dia, né? De noite ele mandou uma coluna de fogo, quando eles estavam ali caminhando pelo deserto, e aquela coluna de fogo estava sobre eles, os protegia na noite porque iluminava, e de dia uma nuvem que cobria,
né, que dava proteção para que eles não queimassem no sol. Então, eles continuaram andando. E aí, o que aconteceu? Moisés, chegando perto do mar, Moisés fez como Deus disse. Moisés confiou em Deus e Moisés estendeu a sua mão sobre aquele povo. E o Senhor fez soprar um forte vento, né? Um forte vento que vinha do Oriente. E aí, quando Deus fez soprar esse vento, o que aconteceu? O mar se abriu. E o mar se fez como muros, de um lado, à esquerda, e do outro. E abriu um caminho para o povo de Israel passar. Olha que maravilha, na verdade, parecia mesmo coisa de desenho, mas não aconteceu. Deus, ele fez com seu poder abrir um mar para que os seus filhos passassem por ali. Então, Moisés estendeu a sua mão e eu vi um caminho e o mar ficou seco. E os filhos de Israel começaram a andar por ali. Mas o que aconteceu? Os egípcios continuavam perseguindo ele. Então, Deus fez quebrar as rodas dos carros. Imagine só, os carros andando sem rodas e estava difícil alcançar os egípcios. Mas aí, os egípcios perceberam, falaram assim, não é possível. Vamos fugir contra eles, vamos fugir da face dos filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor dos filhos de Israel é contra nós. Eles pelejam contra nós. Como assim, professora? Eles acreditaram que quem estava ali era o Deus verdadeiro, e que ele estava contra o faraó. Então, naquele momento, a Bíblia fala que disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem ao seu lugar e cubram os egípcios. E foi o que aconteceu. Naquela manhã, né, na força ao amanhecer, Moisés, ele estendeu a sua mão novamente sobre o mar e as águas voltaram às suas posições. Os filhos de Israel já haviam atravessado o mar e as águas voltaram. E o que aconteceu foi que as águas cobriram os egípcios e Deus livrou os filhos de Israel. Deus salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E o que isso significa, professora? Isso significa que Deus também quer libertar você. Deus libertou os filhos de Israel porque eles estavam presos, eles estavam em escravidão. E não alegrava a Deus que os seus filhos, os seus servos estivessem em escravidão. Então, Deus o salvou. Deus levantou Moisés, aquele homem fiel e confiante e valente. Valente por quê? Porque ele era um super-herói. Ele era um super-herói no sentido de que ele era um servo de Deus, que confiou em Deus. E ele temia a Deus. Então Deus disse, vai, e ele foi, ele confiou. Mas Deus também quer libertar a gente. Libertar do quê, professora? Libertar do pecado. Por quê? Porque a gente já nasce pecadores. Nós somos pecadores. E lá, aqui na Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus mandou o seu único filho para nos limpar, para nos libertar do pecado em que estamos. E fala lá em João 3,16. Então, Deus quer que a gente liberte esse pecado, Deus quer que a gente aceite Ele e que Ele more no nosso coração, né? Que a gente faça a vontade dEle, que a gente aprenda mais sobre Ele a cada dia e que a gente glorifique e agradeça a Ele. Porque Ele nos ama, nos protege, Ele nos deu a maior bênção que é a salvação. Ele nos libertou do pecado e nos deu a vida eterna. Então é isso que a gente deve entender hoje, que Deus pode nos libertar e que a gente pode ser livre desse pecado que a gente tem. Agradecendo a Deus, pedindo a Deus que Ele venha morar no nosso coração e sendo servos verdadeiros. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente quer viver com Jesus e ter Jesus como nosso Senhor, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar. Então a gente vai agradecer a Deus sempre, né, por essa mensagem e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a lição, né? Então a gente vai desenhar e vai aprender um pouquinho mais como Deus trabalha em nossas vidas. A gente vai pintar, então a tia vai explicar um pouquinho como que a gente vai fazer, uma dinâmica. Sabe as 10 pragas que a tia falou, que fez com que Faraó
amolecesse o coração e permitisse que Deus libertasse o povo dele do Egito? Bom, uma delas foi a chuva de gafanhotos. E essa dinâmica vai ser assim: a gente vai desenhar o nome gafanhoto, só que a gente vai esconder o H. E da palavra gafanhoto, a gente vai desenhar o animal, o inseto. Então a gente vai começar assim, desenhando a palavra e não colocando o H. Agora a gente vai pegar uma canetinha, você pode pegar qualquer uma que você tiver em casa, e a gente vai começar a transformar a palavra no inseto, começando do G, aqui. A gente vai vir na pontinha e desenhar um olhinho do gafanhoto. Aí daqui a gente vai vir fazendo a boquinha. Olha que interessante. Aí daqui a gente já consegue desenhar também as perninhas dele. E aí a gente vai, ó, moldando o corpinho do gafanhoto. Olha só, já tá parecendo um pouquinho, não é verdade? Aí a gente vai fazendo a barriguinha. E aqui a gente já dá pra fazer as perninhas. Olha só, o desenho do N, a gente contorna e faz a perninha do gafanhoto de lado. Lembrando que a dinâmica é para reforçar, que a gente lembre que essas pragas quem mandou foi Deus. E Deus quis mandar para que Faraó amolecesse o coração dele, entendesse que não era certo, né? Que ele escravizasse o seu povo no Egito. E ele usou Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus que foi usado para libertar o povo da escravidão. E Deus também quer que a gente seja libertado, né? Mas libertado do pecado. Olha só a barriguinha dele. E daqui a gente também já consegue fazer as asas aqui escondidas do gafanhoto. Olha aqui, ó, o que eu já tava falando. O H, ele tá escondido na palavra aqui, ó. A gente traça aqui mais um pouquinho a barriguinha e os traços. Olha que legal como ficou o gafanhoto. Agora a gente pode cobrir e pintar. Igual a tia fez. Agora você vai fazer na sua casa e depois vai mandar pra gente aqui nas redes sociais e mostrar pra tia como ficou, tá bom? Vai juntar todos esses e bem rápido, tá bom? Vamos lá!